Cemitério Municipal de São João da Boa Vista. Agora nós estamos na quadra 6, né? 6 na rua 7. Na rua 7. Estamos aqui com o arquiteto Antônio Carlos Loretti. Estamos estudando o nosso cemitério e aprendendo com o Loretti a valorizar as obras de arte que nós temos aqui no cemitério. E nessa quadra do cemitério nós temos aqui mais obras importantes do grande Fernando Furlaneta. É isso, Loretti? Sim, nesse fundo, poderia dizer assim, quase um fundo do cemitério antigo, né? Mas por qual razão colocar esses túmulos aqui? Mas é que, por exemplo, começou justamente com esse túmulo, que é um túmulo significativo, feito pelo Fernando Furlaneto, enquanto ele estava na Itália, lá no ateliê do Ranieri, enquanto estagiário. E é impressionante esse túmulo por causa dos retratos dos falecidos, que é feito em mármore alabastrino. O que é o mármore alabastrino? É como se fosse um mármore de alabastro, mas não é o alabastro, porque o alabastro ranha muito fácil, que é calcário. Mas é um mármore mais especial que você tem em Carrara. É um branco quase translúcido. E que ele fez detalhes absurdos dos retratados nesse túmulo. Na verdade, esse é um mausoléu encomendado pela família do Amadeu de Oliveira. Amadeu de Oliveira foi irmão da Tita, filho do Joaquim José de Oliveira, e ele era paraplégico. E ele foi estudar engenharia na Alemanha, em 1901, tentar ver se tinha algum tratamento. Ele foi o fundador da companhia elétrica em São João da Boa Vista, abastecimento de água, era uma pessoa muito importante. Mesmo paraplégico, ele conseguiu se formar naquela época, quando as dificuldades eram muito maiores que hoje. Era só dos pés, acho que ele teve pólio na época, e ninguém sabia exatamente. Ele é filho da Dona Ana com o Joaquim José de Oliveira, mais velho do que a Tita de Oliveira. E ele era um pianista exemplar, como a Dona Ana, né, e tocava piano maravilhosamente. E ele casa com a prima, a Alzira Junqueira. Né? E os dois falecem no mesmo ano. Do que? Tuberculose. Então eles faleceram novos, eles tinham 3 filhos, né? O Amadeuzinho, o Oliveira Neto, que a gente já ouviu falar, né? O Joaquim José de Oliveira Neto. Do famoso doutor E da Iolanda, que era Iola de Oliveira, que depois o Oliveira Neto vai colocar na filha o nome. Na filha, o mesmo nome E curiosamente, os 3 tinham problemas respiratórios. Então ele ele tinha esse problema, né, genético de problema respiratório, seja a Alzira e o Amadeu, e que os filhos também tiveram sempre problemas nesse sentido. Tanto que a Iola, ela falece moça, né? Tá certo. Não a filha do Oliveira Neto. Que tá... pode fazer uma confusão danada, né? Podemos fazer. Que nem Amadeuzinho com Amadeu, né? Tá certo. Então vamos analisar um pouco da obra. Esse túmulo é muito bonito porque ele é monumental, ele é grande. Das esculturas que a gente viu que ele fez na Itália, talvez seja o maior volume. E a gente fica pensando como trazer uma escultura dessa dimensão da Itália, né? E é em pedra bruta mesmo, única, sem emenda, né? Sem emenda aqui. Para a escultura. Ali a gente vê a frase, unidos na terra, não os separeis no céu, Senhor. Isso quer dizer que é a confissão de amor aí desse casal que faleceu bem jovem, né? Tá. Aqui, a foto deles. E aqui você vê os retratos, né? É impressionante os retratos. Por exemplo, na Alzira, você vê uma corrente de ouro trançada num broche. E parece que ela está sorrindo, ela está dando um sorriso leve, né? E isso é em mármore alabastrino. Que coisa! Ali ele faz o Amadeu com óculos, né? Que perfeição, hein? É impressionante. E a partir de fotografia, porque ele estava lá na Itália. Ele fez e jovem, né? Ele tinha o quê? Nem 20 anos. Eles faleceram em 1911. Mas demorou até 1917 para fazer esse túmulo.
Um no dia 27 de março, o Amadeu, Sim. de 1911, e a Alzira no dia 14 de junho. Morreram muito próximo, março e junho. Né? E esse túmulo está razoavelmente conservado, porque é difícil da gente cuidar disso, porque o pessoal rouba as correntes, aqui foram trocadas as correntes, eram de bronze. O pessoal quebra os vasos, né? Os vasos cratera por causa de às vezes até Vandalismo. de vandalismo Pura e mesmo. simplesmente. Só Detalhes pra daquela renda ali, Lorete, olha que perfeição. Sim, e ele, olha, olha a pena da asa, que é uma coisa assim impressionante, né? As flores, é show. Hoje, Isso acaba se destacando no álbum de fotografia quando ele manda para os clientes, né? Esse túmulo. difícil hoje uma obra de arte dessa com tantos detalhes, né, Sim. Lorete? Existe? E Artem, era muito caro. Os outros falam assim, ah, não, nossa, naquele tempo fazia, era mais fácil. Não era. Não. Um túmulo desse valia uma casa, 2 casas, digamos, grande em São João. Era uma coisa muito cara. Então, até muitas das famílias reservavam em seu testamento dinheiro para fazer o túmulo, de medo de que os filhos pegassem o dinheiro e não fizessem. Porque era muito caro. Tá E certo. foi talvez uma das dificuldades do Fernando Furlaneto, porque para sobreviver, porque muita gente deu desfalque, principalmente com a crise do café, né? Ele ficou com uma cardeneta lá de dívida enorme. O pessoal encomendou tudo, E ele não sabia pagou. como cobrar, porque ele era amigo de todo mundo, né? Era um artista, já era tem de uma dificuldade. cidade pequena, era muito chato, né, isso. Ele não era uma pessoa que sabia lidar com essas cobranças. Bom, né? estamos descendo aqui a rua, encontramos mais obras do Furlaneto. Esse túmulo, a gente discutiu bastante, mas ele não é até bom mostrar, esse não é feito pelo Furlaneto. Esse foi uma encomenda lá para Ranieri, para Pietra Santa. Ah, na escola do E, Furlaneto, mas não foi feito por ele. Não foi feito pelos Ranieri. E aí a gente vê o quê? Desproporção. Então vamos reparar, esse túmulo até foi muito polêmico, porque ele está rachando. Poxa, olha aí, está que vendo? judiação. E estava a ponto de a escultura cair na lateral. Agora eles tentaram reerguer e tentaram aprumar. Tá. E a família acabou também. Essa Foi família feita não em tem mais. 1911, acabou. E acho que ficou de herança para a Carmela, não sei direito, a Carmela Palhares. Aí elas até Joaquim falaram, será Souza que a Ferraz. proposta não era tirar, deslocar lá para frente? Aí a gente chegou à conclusão, o patrimônio, que era melhor ficar no lugar, né? Se quiser usar o túmulo por baixo e tal, mas não destruir, porque ele tem uma história na própria condição, aonde foi, né, colocado. Bom, mas dá para ver a desproporção. Olha o tamanho do pé em relação ao rosto ou à mão. Tá dando para ver? Sim, por quê? Porque eles tentam criar uma ilusão, né? E faz muito rapidamente esses túmulos, que são encomendas para o mundo todo. O Fernando Furlaneto nunca cometeria esse pecado, né? Não faria Esse tão erro. desproporcional assim. Não, ele julgava. Bom, e tem que ser alguém que nem você também para perceber esses detalhes. Mas você percebeu Porque ali, não é né? assim, depois que você Olha, fala, o pé aí fica mais fácil a gente metade, o perceber. pé é metade da mão. Mas é uma tamanho da obra mão. até pelo nome. Mas dos você seus... nem percebe isso, sim, né? Sim, tem que ser o Loretti para perceber isso. Aqui é um túmulo do Fernando Furlaneto. Esse aqui também foi feito pelo pai, né? Esse aqui que tem escultura. Esse aqui foi feito pelo pai, Como Antônio assim, Furlaneto. feito pelo pai? O pai também? O Antônio Furlaneto, ele tinha uma marmoraria, né? Sim. Fundada em 1896, lá na Avenida, perto ali do Dato. E o filho nasceu aqui, o Fernando Furlaneto nasceu em 1897, um ano depois. Enquanto isso, ele estava fornecendo túmulos. Tá certo. Não E tem, aí, obviamente, a genialidade e do o que filho. ele sabia fazer eram as inscrições, os epitáfios, né?
Mas essas peças que vinha tudo importado da Itália. Tá certo. Ali E o esse filho, Noronha né? Campos, tá aqui E o sepultado. filho, vendo isso, né, queria fazer anjinho. Quando ele era pequeno, sempre falava: o que você quer fazer quando crescer? Eu quero fazer anjinho. Quer dizer, já estava ali Já nascendo estava o talento. o escultor brilhante que Esse foi. aqui é um túmulo dele, que foi muito mal lavado com ácido, então perdeu muito da qualidade. Mas veja a proporção do anjinho, né? As gordurinhas dele, até dar uma contornada para você ver. Eu já vi duas versões desse anjo que ele fornecia também para cemitérios na região, né? Ele forneceu para Poços de Caldas, Andradas, né? Todas essas cidades aí em volta tem Anjinho obras. gordinho. É gordinho, veja por trás ali, olha os dedinhos, né? E foi assim uma paixão, porque ele queria fazer anjinho e fez anjinhos fantásticos, né? Tá certo. E essa obra aqui, ele já estava morando em São João ou estava ainda na Itália? Não, esse aqui foi falecido também em 1911, mas é toda nessa sequência. Essa aqui já é feito pelo Fernando Furlaneto. Deve ter sido feito em 17, 18 também. 18, quando ele estava aqui. Já estava aqui. E aqui, nessa rua, mais alguma obra? Essa obra é fantástica, né? É dele, é uma peça Art Nouveau, né? É uma escultura Art Nouveau, que infelizmente perdeu a mão. Poxa, Por causa de uma divisão familiar. Então, assim? porque os herdeiros, que ela não teve herdeiro, ela faleceu nova, né? A Gelsomina Veraldi. Gelsomina Veraldi, ela era filha de um açougueiro. Aonde está ali no Banco do Brasil tem aquela loja que é do lado do Banco do Brasil. Sim. J. Mafuz? Não sei. Aquela que fica de frente pro sobrado Vestim. Ali era o açougue do Veraldi. E ela casou com o Roque Cristaldi. Mas a família ficou muito brigado com o Roque Cristaldi. E ela faleceu nova, a Gelsomina, né? Era muito bonita, tal. Então o pai resolveu fazer um túmulo só para ela. Não era para colocar na capela do Cristaldi. Dos Cristaldes. E ele casou de novo, mas aí era para ficar separado. A família Veraldi decidiu dividir essa escultura, fazer um sorteio. E tiraram do túmulo e levaram para a administração. E ficou um bom tempo lá na administração. Recentemente que a gente trouxe para cá. Nessa retirada quebrou a mão, que estava jogando flores. E olha o contorno desse anjo, né? Anjo não tem sexo. E como se fosse uma mulher, né? Art Nouveau, toda girando, né? As roupas, as margaridas. É uma obra-prima dele. Também ficou bastante gasta por causa das limpezas indevidas, com cloro, então queimou um pouco a pintura. Mas aí a decisão do patrimônio foi a retomada da escultura para cá, não é para levar para casa, né? Tá. Isso certo. Faz parte da história do cemitério. 7 quadra nova do cemitério municipal de São João da Boa Vista, cemitério São João Batista. Loretti, o arquiteto, pesquisador, historiador, presidente da Academia de Letras, continua explicando para nós detalhes do nosso cemitério. Por que essa quadra é importante, Loretti? Muitos dos túmulos lá do cemitério antigo da Praça Joaquim José foram trasladados para essa rua. Lembrando que nós já contamos essa história, né? Que São João Sim. Teve pelo menos 3 cemitérios. 3 cemitérios. O cemitério lá era administrado pela Igreja Matriz, hoje a Igreja Catedral. Que mudou-se para cá depois que era da Praça Joaquim José. 1894, né? E os túmulos foram trasladados. A família de mais posse, os mais antigos foram trazidos para cá. E aqui nós temos exemplos. E aí a gente tem um aqui da família Loyola. Esse da família Loyola é bem emblemático. Então essa cruz era de lá,
Essa cruz é em ferro fundido. Essa cruz, então, é antiguíssima. Ela é em dizer ferro isso. fundido, feito pela companhia Mark Hard, lá de Campinas, que era uma fundição. Foi feito em Campinas. Foi feito em Campinas. Aqui vamos ver se dá E aqui tem algumas placas antigas do túmulos, né? Esse aqui é o Dr. José Bernardo de Loyola Júnior. A família Loyola era muito antiga, né? E ele faleceu em 1880. Quer dizer, o cemitério ainda era na Praça Joaquim José. Não tinha vindo para cá. Essa placa veio, né, do desmonte do túmulo de lá e implantada aqui. Do outro lado tem outra placa bem antiga aqui. O Dr. José Bernardo de Loyola, nascido em 1881, falecido em 84. Também é uma placa vinda do cemitério antigo. Nós temos outros exemplos aqui nessa mesma quadra. Aqui devia terminar o cemitério, então, antigamente. Não, aqui, né? aqui eram túmulos provisórios, tipo túmulos de família. Bem danificado esse túmulo aqui, né? De família. E lá, aquele anjinho. Você tem algumas placas que vai lembrando disso, né? Vem do cemitério antigo. E essa placa aqui é da família Coimbra, Misael Tavares Coimbra. Fundador de São João, dos fundadores. Primeiro o João Tavares Coimbra foi, esse aqui era o irmão, Misael Tavares Coimbra. Que a casa dele é onde é o Joaquim José hoje, a Praça Joaquim José. Ele era o banqueiro, porque são dois irmãos. Eles eram fazendeiros. E eles vieram de Minas, né? E eles que foram os que administrou. A viúva dele que vai vender a parte faltante da Praça Joaquim José, em 1903. Então, era todo o quintal deles. Exatamente. E eles moravam onde é o Teatro Municipal hoje. Exatamente. Para construir o cemitério, ela vendeu o quintal. Exato. E aqui um anjinho espremendo limão. O que é o isso, anjinho Lorena? espreme limão. É um anjinho muito típico em vários túmulos, mas esse não é do Fernando Furlaneto, mas é uma escultura muito frequente nos cemitérios antigos, né? É em mármore Carrara e por ele estar orando, parece que ele está espremendo limão, né? Isso provavelmente também estava no cemitério antigo. Sim, esses são túmulos antigos que vieram, peças de lá, né? Aí, ó, ela foi falecida em 1881. Então, provavelmente, a escultura, o túmulo foi montado aqui novo. Mas a escultura, a placa, deve ter vindo lá do cemitério antigo.